As amantes que estão assistindo aqui vão se identificar muito com o que eu tô falando. Olá, amados e amadas, viemos para o vídeo que eu tenho falado lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, corre lá e me segue. Esta série, O Peer, que eu tenho comentado a semana inteira lá no Instagram, não tem na Netflix, não adianta revirar, tem lá no Google. Só que você tem que ter uma mera paciência, porque fica rodando até carregar as séries, os episódios. A primeira temporada tem 8 episódios, a segunda também já finalizou essa série. A autora aí colocou um fim. E a segunda tem no YouTube, aqui no YouTube, só que está em espanhol. Para quem não entende, mas eu entendo. Coloque em legenda, só que vai ter legenda em espanhol. Então dá assim para você adequando. Eu consegui assistir tudo. Faltam 3 episódios da segunda temporada. Mas vamos lá, eu fiz uma colinha, porque a série é muito extensa. E relato o quê? O Oscar, que é um homem perfeito, que tem a esposa Alex e a amante Verônica. Mas vamos lá nos pontos que vai trazer muito norte para as esposas que não tem ideia, ai, meu marido é perfeito. O que acontece nas consultorias e por que eu estou assim comparando com a série? Muitas esposas não têm noção quem são os próprios maridos. Quando as amantes enviam os dossiês para elas, elas falam, não, meu marido não é assim, não, meu marido nunca faria isso, meu marido não bebe, meu marido não gosta dessa música, meu marido não gosta dessa comida, é tudo mentira que você está falando, meu marido nem vai nesses lugares. Então, existem certas esposas iguaizinhas a Alex da série, que não se ligam, que não conseguem enxergar os sinais. Eu marquei aqui o primeiro ponto sobre a esposa. Nós vamos falar dos 3 e vamos aqui comparar com várias situações, vários vídeos, várias consultorias da vida real. Muitas coisas é viajado na série, tá? Mas vamos lá. O primeiro ponto foi que a Alex não desconfiava do marido dela. Por quê? Porque a Alex, ela sofria de traumas de infância, não que isso, né, venha somar, mas soma, querendo ou não. Ela queria tudo na vida dela, por ela ser arquiteta, tinha que ser tudo milimetricamente calculado. Se vocês notarem, no apartamento da Alex é tudo preto, tudo escuro, não tem nada fora do lugar. E eu já notei isso no início da série. No início, no primeiro episódio, o Oscar ele morre. Daí, no desenrolar da série, vocês vão começar a descobrir quem era ele, o que ele fazia com a amante, o que fazia com a esposa. Isso não aparece de início. O que aparece de início é a morte dele. Depois, eu comecei a investigar a Alex, comecei a ver nela paranoia. Ela era paranoica, tipo, ele não podia tomar banho e sair pingando pelo banheiro. Ele colocava a toalha no chão porque sabia que ela se importava com aquilo. Então a Alex, ela era uma mulher muito retraída, uma mulher que queria tudo sempre no lugar, que ela ditava as regras. No início da série, ela engravida do próprio marido e ela aborta essa criança porque ela disse que não era a hora dela ter filho, contra a vontade dele, ou seja, ela o convenceu que aquilo não era bom. Porém, ele queria o filho. Então ali já destaca vários sinais que ele realmente não estava feliz naquele casamento, porém mesmo amando a esposa. Ele viaja muito e Alex não percebe isso. E quantas esposas têm maridos que trabalham com empresas fora, aqui bolsa de valores, fazendeiros, que não têm a mínima ideia do que o marido está fazendo. Elas acham que realmente é trabalho. E elas sabem que no fundinho ali, se ela começar a perceber, realmente tem algo de errado. Só que Alex não percebe. Por quê? Porque o Oscar, ele mascara muito bem isso, porque ele não deixa faltar o sexo no casamento, ele filma ela dentro do banheiro, ela é muito envergonhada, muito retraída, não quer tirar foto de lingerie na frente do esposo, ela é tudo cheio de não me toque, ai, eu tenho vergonha, não isso, não como assim, não tira foto de mim comendo, ele leva até um bolo de aniversário para ela dentro do banheiro, e ela fica, não me grava, é uma coisa assim surreal, ela vive numa paranoia constante, que tem que ser tudo organizado da forma que ela quer. Então ela perde vários momentos de conviver com ele e ele não conhece uma outra vida, ele ainda não tem uma amante. Quando ele viaja, ele vai parar no lugar para se banhar no rio lá, ele encontra quem? A Verônica, porque roubam as roupas dele, é uma cena bem legal, assistam lá.
E aí ele se depara com a Verônica porque ele fica sem a chave do carro, ele não tem suporte nenhum, ele tá pelado no meio do nada ali com as pessoas olhando, algumas pessoas que vivem ali na região, e ela salva ele, leva ele para casa, dá roupa para ele e vai lá no carro. Abriu o carro dele com arame, eu já fiz isso. E ele começa a observar aquela mulher, nossa, que mulher forte, que mulher decidida, mulher que anda de bota, mulher que anda de vestido, uma mulher bonita, sensual, atraente ao extremo, e ele fica se deparando com aquilo. E ela fica na cabeça dele, depois ele vai embora e ele fica meio que abismado com uma mulher tão segura. Só que Verônica não sai da cabeça dele. E isso acontece com vários homens em casamentos. Quando eles estão em uma situação em que a mulher realmente é complicada, a mulher tem paranoias e ele gosta, ele ama a esposa, só que aquela vida toda calculada, que tem que ser exatamente como ela quer, os homens cansam. E não estou justificando aqui, a traição é falta de caráter, a traição é porque o homem não presta, não, gente. Às vezes o homem realmente presta, só que tem a mulher ali que não colabora com a situação. Então não podemos falar que todo homem não presta porque trai. Não. Quando ele morre, a esposa dele vai descobrir que ele tinha uma amante, que ele morre lá na região onde a amante mora, que são 30 quilômetros da cidade. E ela mora num lugar afrodisíaco, numa casa gostosa, ela não se liga nessas coisas de limpeza, lógico que ela limpa, mas ela não se importa com isso, tanto que a cama dela é no meio da sala, com a cozinha, tudo, então ela não se importa com isso. Ela vive a vida conforme a vida é uma liberdade, é algo maravilhoso, como a Verônica leva a vida dela. E aí, quando Oscar morre, a esposa descobre pelo celular que ele tinha uma amante, as gravações que ele fazia, e ali cai o mundo dela, porque na cabeça da Alex, o marido dela era perfeito. E quantas mulheres não acham que os seus maridos são perfeitos? O meu marido nunca faria isso. Daí fica aquela venda nos olhos que ela não consegue interpretar os sinais que ele está demonstrando. Meu marido nunca iria me trair. Tem muitas esposas que falam isso, gente, principalmente consultoria, mas será que ele faria isso? Às vezes elas pegam mensagens que estão ali claras no celular do homem e ela não acredita que o marido poderia fazer aquilo. Não, meu marido não falou isso, você fez alguma coisa na cabeça dele. Teve vídeos que eu gravei que a esposa falou, não, o amante fez uma lavagem cerebral na cabeça do meu marido. Meu marido não é assim. E elas ficam em um processo de negação, por quê? Porque não enxergam e não querem enxergar e vivem nessa paranoia constante, nessa euforia de loucura. Quando a Alex vai tentar descobrir quem é amante, né? Lógico, todo mundo vai querer saber quem é amante, como vive, o que come, faz o quê. E ela vai até essa cidade onde mora a amante e se depara com ela chorando no meio do nada e gritando porque ela descobriu também que o seu amor, o grande amor de sua vida, morreu. Só que lá, quando ela encontra, ela descobre que a amante tem um filho dele, uma filha, na verdade. E ela não conta que ela é esposa do cara. Ela não fala, ela dá um respaldo ali e ela vai meio que maravilhada, escondendo aquela dor do luto. Ela esconde a dor, ela coloca para debaixo do tapete e finge que aquilo ali vai ser o suporte dela. Só que foge da realidade, por quê? Porque a esposa, ela vai adentrar na vida da amante e vai conviver dentro da casa dela. Também não achei muito estranho, porque já teve casos aqui no meu canal de consultorias em que a esposa descobriu que o marido tinha filho com a amante. E ela ia junto com a outra filha dela visitar o filho da amante dentro da casa dela, ou seja, a amante estava doente aquele dia, deitada na cama, e chega quem? O marido, a esposa e a filha deles para visitar o filho fora do casamento, todos dentro da casa dela. Eu falei, isso não é normal, isso é fora do comum, isso é loucura. Então, para mim, todo mundo era meio doido, paranoico, porque ela não queria de jeito nenhum perder o marido perfeito. E ela aceitava toda aquela situação e ela queria o quê? Ver como a amante morava. E isso na consultoria, na realidade, na vida real. Ela queria ver como a amante morava, como ela era, até tentou se parecer com ela. Isso é normal, tá, gente? Em consultoria e de toda a experiência, é normal da esposa querer ficar parecida com a amante. A maioria é essa, quer pintar o cabelo igual, começa a usar as roupas iguais, começam a pegar trejeitos aí que ela descobre da amante. É algo surreal. Pra mim é paranoia, é falta de amor próprio, é falta de visão. Uma coisa dessa, porque você é o que é.
Não tem que ser parecido com aquela pessoa. Vamos falar aqui da série com a realidade, que eu acho os pontos mais interessantes. Quantos amantes fazem tudo pro cara aquilo que ele quer? Tipo, transar no meio do mato. Eu falo aqui porque aqui tem um mato. Em cima da moto, dentro do carro, no meio do milharal. Quantos amantes proporcionam essas aventuras descomunal pro cara, que tira o cara fora da realidade, deixam com que eles tragam aquilo de dentro e soltem pra fora. Tem muitos amantes que fazem isso. E daí por que o cara mantém duas mulheres? Eu vou falar isso no final, se eu acho que ele amava as duas, se existe isso, será que ama as duas ou não? No finalzinho eu vou falar sobre isso. Porque lá com a esposa é tudo como a sociedade manda, as crenças mandam, a igreja manda, a família manda. Então é aquele homem certinho, aquele homem que sai do trabalho vai para casa, leva os filhos na escola. E com o amante ele pode ser quem ele quiser ou quem ele realmente é. Eu digo quem ele realmente é. Eu estou soltando aquilo que eu queria ser. Não. Quando as pessoas soltam algo que diz que estava preso, não foi na hora da loucura, não. É daquele jeito, só tinha medo de expressar, tava guardadinho ali, retraído. Então o Oscar, ele solta tudo aquilo que ele é com a Verônica. Faz tudo. E tem coisa muito pior, gente. Com a Verônica, ela tem uma visão de que ela não tem que ser de ninguém. Só que na questão aqui, se a gente for trazer, na questão aqui de consultoria das amantes, os amantes obedecem o cara na questão de fidelidade. Elas acham que tem que ser fiéis ao cara, sendo que ele é o casado, né? E elas obedecem. Não posso ir lá, não posso ir aqui, porque ele manda. Ele diz que não, porque eu sou dele. Verônica, não. Verônica tem uma visão mais ampla dessa situação, dizendo: eu sou livre, não quero ser propriedade de ninguém. Tem amantes assim? Tem amantes assim também, que elas são livres, elas convivem com outros homens e o cara não acha o que fazer, ele gosta daquela mulher e ele continua o relacionamento extraconjugal com ela. E tanto que ele pergunta pra ela: mas você faz sexo com outros homens? E eu, como que fica? Ela fala: eu faço. Mas ele pratica com ela sexo a três. Já peguei muitas consultorias que a amante proporciona isso pro cara. Não, vamos fazer sexo a três. E elas fazem de tudo, tanto com o homem quanto com a mulher. E aí, muitas das vezes, em consultorias, eu já peguei o homem participar junto com o homem. Então, ali ele se solta, ele faz aquilo que ele quer, como ele é. Eu não tiro da minha mente que ele é daquele jeito. Só que ele estava retraído por Alex também ter uma parcela de culpa por ela ser daquela forma. Ela não vivia a vida da forma mais leve. E quantas esposas vivem desse jeito com medo? Tipo, o marido sai do cinema com ela, tá chovendo, ninguém vai ver nada, vamos trepar aqui no meio da rua mesmo. Elas não fazem, não, de jeito nenhum. Deus me livre, se alguém pega, se alguém isso, se alguém aquilo. Tem muitas mulheres paranoicas que não proporcionam isso. Não estou defendendo a questão da traição, mas que deixa o casamento mais assim morno, mais sem graça, e ele vê uma mulher do outro lado que faz isso tudo, que encanta, que vive naquela fantasia, ele fica envolvido, gente. Não adianta, por mais que ele ame a esposa, que eu considero que ele amava a esposa dele, só que esta vida retraída para ele era chato, por mais que ele gostasse dela. Fazem das tripas coração, mentem que estão indo na reunião, que tem que viajar, que tem que ir não sei onde, e as esposas acabam acreditando. Tem muitas mulheres que vivem nesse patamar, vivem nessa situação e não desconfiam. Ai, meu marido está viajando a trabalho, nem tem ideia, o marido coloca um som para dizer que está em tal lugar e nem está, e ela acaba aqui acreditando naquilo porque ela não se liga. Seu marido viaja muito, tem muitas histórias de maridos que viajam muito a trabalho. Comece a investigar, será que isso realmente está acontecendo? Para você pegar no pulo, porque alguma coisa tem. Não adianta dizer que o homem que trai não tem nenhum sinal. Tem. O que o Oscar tem a ver com todos os homens que têm amantes? Ele tem a ver com todos. O Oscar representa todos os homens que têm amantes. Não vem querer desconsiderar que não, porque tem. Ele vive naquela vida perfeita, como eu já disse, ele separou as coisas. Minha esposa é daquela vida perfeita, da cidade para a sociedade. Ela é a minha esposa perfeita. O outro lado é o meu abismo escondido. Já fala abismo, né, gente? Tem muita coisa lá embaixo para você averiguar. A Verônica é o abismo escondido. E os homens que têm amantes vivem da mesma forma. Eles separam, não, minha mulher é para isso e para aquilo, e minha amante é para
todas essas coisas, essas loucuras, fumar maconha, fazer sexo a três, fazer tudo aquilo que eu tenho vontade, mas a minha esposa não faz. E vocês vão falar, ai, Lia, mas eu faço isso, me penduro no teto, de ponta cabeça ali, com as pernas para cima, mas não adianta. Mas será mesmo que você faz da forma que ele gosta e que você se sente bem? Tem muitas mulheres também que não fazem isso, que não fazem D4, que não fazem anal, que não fazem oral e ficam com aquelas limitações. Eu não acho saudável em um casamento, né? Eu acho que sim, os dois têm que se agradar. O homem agradar a mulher e a mulher agradar o homem. E tem muitas esposas que não fazem isso. Tem muitas esposas ranzinzas, chatas, que nem banho com o marido não toma, porque tem vergonha disso e daquilo. Gente, vocês acham mesmo que uma lingerie vai salvar um casamento? Vocês acham que isso salva? Não salva, já falei isso pra vocês. Não salva. Sabe o que é aquela mulher sensual? Mas é de dentro para fora. É uma coisa assim que você olha pro olhar da mulher, pra boca dela, você vê a sensualidade, sabe, fluindo de dentro para fora. Você pode levantar, tomar um banho, tá de cabelo molhado, colocar uma camisetona e você andar pelada por aí só com a camiseta. Gente, se o cara tiver amor por você e você souber ser uma mulher sensual, ser uma mulher criativa na questão do sexo, ele vai ficar seduzido por você. Então não é a lingerie, não adianta nada. Você é um 2 de pausa aí, magricela, não tô falando disso, né? Não tô... Se acha bonito porque é magra. Daí lá e compra uma lingerie toda linda, maravilhosa e fica lá assim, parece um boneco de loja parado na frente do teu marido. Aí, você gostou ou você não gostou? Muitas mulheres têm vergonha do corpo porque ganhou filho, tem estria. Gente, homem não liga pra estria. Homem não liga. Já pensou se todos os homens que são casados desistissem das suas esposas por causa de celulite, estria, peito caído, não tinha mais mulheres casadas. Não se liguem nisso. Se liguem na sensualidade. Não importa se você tá um pouquinho gordinho ou não, lógico, né? Às vezes emagrecer, perder uns quilinhos ajuda muito. Só que não se fixem só no corpo, porque tem muitas amantes que parecem uma Gisele Bündchen e o cara não se separa para ficar com elas. E eu recebo muito isso em consultoria. Elas falam, Lia, eu sou linda e maravilhosa, olha meu cabelo, olha isso. Daí ela pega a foto da mulher, é meia gordinha, de óculos, sem maquiagem nenhuma. O que ele quer que você troço? Por que não se separa para ficar comigo? É impossível, não entendo, você vai ter que me explicar. Eu falei, amada, não é o físico, é o que ela representa para ele. Então, muitos homens largam sim das amantes lindas e maravilhosas, com silicone, com a barriguinha chapada, com os cabelos até o bumbum. Eles largam, porque não é muito artificial, não é só isso a convivência. Porque a mulher, para ela ser sensual, ela não tem que ter um corpo escultural, é de dentro para fora, é algo dela. Mas tem mulheres aí que podem desenvolver. Eu tenho na minha cabeça que tudo nessa vida nós podemos aprender. Você quer ser atriz, você consegue. Você quer ser tudo que você quiser nessa vida, se você tiver vontade, você consegue. Quem é realmente o marido nessa situação? Porque as esposas, como eu já falei, elas não conhecem os próprios maridos. Porque daí ele se torna o que ele se torna? Duas pessoas. São duas personalidades. Eles dividem. Ah, Lia, mas é um homem só. Não, mas eles dividem. De uma forma, ele é com a esposa em casa, todo retraído, todo homem certinho. E de outra forma, ele é com o amante. Porque com o amante, gente, vamos falar bem certo aqui. Com o amante, ele se liberta. Eu não tô defendendo, só tô falando que é assim que acontece. As amantes que estão assistindo aqui vão se identificar muito com o que eu tô falando. Com as amantes, eles se abrem. Eles contam as coisas mais obscuras que tem. Eles contam os problemas, vai dizer que não. Eles contam os problemas, eles contam as suas conquistas. Eles falam das esposas, ai, acontece isso, acontece aquilo, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, minha filha foi não sei onde, agora nós vamos lá, nós vamos aqui. E muitas dessas coisas a esposa não sabe. Não adianta querer achar ruim, não sabe, porque até na série, a Alex não sabia que o marido dela tinha ganho a conta por 5 anos. 5 anos, 8 anos, na verdade, ele conviveu com o amante. Nesses 5 anos, ele ganhou a conta e ela não sabia. Porque ela dizia, não, mas meu marido sai de casa todos os dias e ele vai no escritório? Como assim ganhou a conta? Então, ela
procura se adentrar na vida da amante para ela descobrir realmente quem era o marido dela. E quanto mais ela descobre, mais pasma com a situação ela fica. E quantas mulheres fazem isso? Tá ali no nariz delas. As amantes até ajudam esse ponto quando elas mandam um dossiê para elas. Elas colocam ali, ó, seu marido fazia isso, ele tá aqui os prints, tá aqui os áudios, tá aqui, Sabe o que as esposas falam? Não, isso aqui é montagem. Não, ele tava na hora do desespero, por isso que ele te falou isso aqui. Não, isso aqui não é verdade. Não, e outra, ele falou que é você que persegue ele. É você que faz isso, é você que faz... Esse áudio aqui, não, ele falou só pra você parar de atormentar, porque ele disse isso pra você, porque você disse pra ele que você ia contar pra mim. Então, por isso que ele falou isso, tal coisa, tal coisa. E fica mascarando, ao invés, gente, de realmente acreditar. Porque vamos falar que a amante, nesse ponto, ela é verdadeira. Não adianta negar que a amante, nesse ponto, ela é verdadeira. Quando ela vai entregar tudo pra esposa, acreditem, porque tudo que tá ali é verdade. Não tente fugir disso, porque o que ela te manda ali tá quentinho, saiu do forno, é verdade. Porque ela quer provar quem é o marido, né? O marido dela. E ela não acredita. Não, jamais, meu marido nunca faria isso comigo. Não é verdade. E ela mascara aquilo. E por que muitas esposas aceitam a traição? Aceitam filhos fora do casamento. Até criam os filhos. Aceitam os filhos dentro de casa. Porque ela vê o maridão, começa a observar o homem em casa. De jeito nenhum. Ele não faria isso comigo. Não, aquela foi uma piriguete, foi uma rameira de esquina, não. Não, de jeito nenhum meu marido não faria isso, não. Olha o que ele faz por mim, essa casa que ele me deu, olha todas as viagens, não, ela não é louca. Não, acho que isso aqui não. Não, acho que não é verdade, não. Quantas mulheres não fazem isso? Elas ficam realmente somando. E da mesma forma, as amantes, elas ficam, não, mas ele faz isso por mim, ele larga, né? Ele inventa viagem pra ficar comigo. Não, ele fala isso dela, ele me conta tudo! Ele não mente pra mim. As amantes falam isso. Ele não mente pra mim. Ele fala a verdade sempre. Nunca ele não mente pra mim. Ele não faria isso, não, porque ele conta tudo pra mim. E na série reflete isso. Quando a Verônica vai descobrir que o quase marido dela estava enfiada em lavagens de dinheiro de uma boate de prostituta que tinha lá, ela disse, não é verdade, a amante. E a esposa já está envolvida com ela, já são amigas, já até dormiram junto. Nessa parte aí meio que viajou no negócio, né? Mas vai saber, né? Vai ter esposas aí que querem. Nunca se sabe, né? No mundo que nós estamos hoje, em todas as consultorias que eu pego, nada mais me assusta. Se isso acontecer, não vai me assustar. Da amante ficar na cama com a esposa. Não vai me assustar, porque já aconteceu. Já, Jesus, já aconteceu, mas a esposa não sabia que a amante estava junto com ela. É uma história de homenagem, eu vou deixar aqui, inclusive, de um policial, tá? Ele convidou a amante pra transar junto com a esposa, e a esposa aceitou, só que ela não sabia que era amante. Então, nós já temos uma história dessa, então não é fictício, é totalmente realidade. E ali eu vi muitas amantes de consultoria, gente, que elas falam assim, Lia, ele não mente pra mim. Eu até coloquei isso numa parte. Elas afirmam aqui, ó, eu coloquei, recebo muitas histórias assim, que a amante não quer nem que o cara tenha relação sexual com a esposa. Tem amantes que não querem isso. Já a Verônica da série deixava, ele até contava os mínimos detalhes para elas. Isso acontece? Acontece também, porque eu já peguei em consultoria que o cara contava pra amante quando eles trepavam, quando que não. E ela até gostava de saber, disse que ela preferia saber. Porque daí ela até imaginava, assim, é uma coisa de doido, gente. Pra mim, ele não mente. E quando ele diz que não transa com a esposa, é porque ele não transa. E elas confiam cegamente naquilo, gente, isso não existe. Da mesma forma que ele mente pra esposa que está sendo traída, da mesma forma ele mente pra amante. Alguma coisa ele vai mentir pra amante, não adianta. Vamos aqui pro primeiro ponto. Por que as amantes e as esposas aceitam dividir o cara? Então, pra mim é paranoia? É paranoia, porque nós não dependemos do outro para sermos felizes. Nós podemos ser felizes sozinhos. Então, se um homem te traiu e você tá ali naquela briga com o amante para que ele recupere, para que você recupere esse marido e traga ele para dentro de casa, eu acho loucura. Porque não precisamos disso. Porque a partir do momento que ele te traiu, é que realmente você não é o suficiente para ele, não que você não seja, mas para ele você não é o suficiente. Vamos para o segundo ponto. Eu acho que o Oscar amava as duas? Acho. Existem homens que podem amar duas mulheres?
Podem, só que de maneiras diferentes. Ele amava a esposa pela mulher que ela era, pela mulher inteligente, que trabalhava, que arquitetava tudo, que cuidava dele, que era aquela mulher perfeitinha para morar dentro daquele círculo, daquele apartamentinho todo perfeito. Ela era esta mulher e ele amava essa mulher que aceitava tudo quando ele estava viajando, que não questionava nada, que estava tudo bem. A amante, ele amava de uma outra forma, era uma forma mais selvagem, mais animal, aquela coisa de pele com pele, e a amante fazia o... Gente, ela faz o sexo ali, que eu acho que estão fazendo de verdade, que é o professor da Casa de Papel, acho que eu esqueci de falar isso, que eu acho que estão fazendo de verdade, porque ela dá uma chacoalhada assim em cima da cama e chega a dar até vontade, gente. Ela faz assim com uma vontade de beijar e é isso que acaba que deixando o homem com aquela fantasia, meu Deus, mas ela faz com vontade, chega lá na casa, lá a esposa... Ai, que lustre tá sujo. Então, mais ou menos isso. Então, ele amava na Verônica e o que reflete em muitos homens é o sexo. Isso pega muito na questão quando os homens têm amantes. Então, é aquela coisa selvagem, aquela coisa louca, aquela adrenalina do escondido, do medo, do pavor, mas que no fundo, assim, dá aquele friozinho na barriga, mas eu estou indo e eu vou ir, porque o sexo é o que me pega. O Oscar na série, pra mim, ele vive da mesma forma que os homens que têm amantes vivem hoje. Eles dividem os sentimentos com questão de sexo, porém eles vivem naquela dor, na nostalgia, com o amor, com a paixão, com a liberdade, com o sexo selvagem. Eles vivem com aquilo dentro da cabeça. São felizes? Não. Ninguém é feliz desse jeito, porque ali reflete muitas coisas que ele se sente dividido, ele se sente naquela situação assim que chega uma hora que ele não acha o que fazer, ele se sente perdido. Então ali chega um momento, você pode achar que teu relacionamento, você é amante, vamos pegar amante aqui, você acha que teu relacionamento tá 100%, ali estamos 5 anos juntos, 6 anos juntos, só que vai chegar num tempo, em uma época, pode até chegar até antes disso, dessas datas que eu coloquei, você vai pensar, não, mas não é essa vida que eu quero. Eu estou cansada de ser a outra, estou cansada dele viajar, ele deixa eu aqui com o nosso filho. Muitos amantes têm filho, gente, mais de um, tá? Às vezes tem 2, 3. E, ai, não aguento mais. Daí começa a pressão para se separar. E o cara não aguenta aquilo, é uma pressão enorme em cima dele. Então, não tem como ser feliz dessa forma, porque existe uma pessoa enganada, porque 2 pessoas enganam aquela uma pessoa. E a questão de que muitas amantes hoje não se sentem culpadas com essa situação. E vocês têm que se sentir culpadas, porque vocês sabem da outra, a outra não sabe de você. Vocês entendem? Conseguem refletir aqui? E você sim tem que se sentir culpado e resolver essa situação. Porque em uma hora ou outra você vai cansar disso. Pode estar nas 1000 maravilhas agora, você estar no país da Alice. Uma hora você vai se cansar, uma hora você vai querer alguém dentro da sua casa que seja seu. Seu não digo, né? Mas que esteja ali com compromisso com você, mas que seja livre. Não tem como ser feliz com um homem pela metade desse jeito. Uma hora ou outra, um desses 3 vai cansar. A esposa pode cansar? Ela cansa, mas ela mantém um casamento. Agora o homem pode se cansar disso e quem que vai perder? A amante. A amante sempre vai perder, a maioria delas. Não que tenha homens que não se separam sim. Só que geralmente ele vai escolher a esposa, por mais que ele tenha toda essa loucura, essa coisa selvagem com a amante, ele vai largar dela uma hora ou outra. Isso acontece, tá? Em consultorias de mulheres que têm 10 anos como amante, 14, 15 anos, e o cara larga dela. Porque chega um ponto, gente, não dá mais. E é pros 3, né? A esposa não tanto, porque ela não sabe, mas quando ela descobre, gente, é uma dor da alma. Quando a mulher realmente não tem ideia que o homem tem uma amante, ela descobre por isso, por aquilo. Tem muitas esposas que descobrem quando o marido morre, sofreu um acidente, acaba descobrindo que tinha amante, família, então dói. Ela não tem nem como discutir com o homem porque o homem morreu. Então imaginem, coloquem isso na vida de vocês, que vocês são culpadas sim, da mesma forma que eu fui, mas há tempo de você se consertar, resolvam isso. E eu digo aqui, gente, que esse triângulo amoroso, ou você acaba com isso, ou esse triângulo acaba com você. Então, antes de você se acabar, saia.
Se o homem não se decidiu, saia, porque uma hora ou outra você vai cansar. E aqui a minha análise da série, são mulheres fortes, são mulheres realmente valentes? Não. Para mim são duas mulheres fracas, por mais que a Verônica lá, ela desempenhe um papel da mulher forte, que se decide, que faz isso, que faz aquilo, não. É uma mulher fraca que no final dependem uma da outra para suportar a dor da perda. E quantas mulheres ficam nisso? Para não passar por esta dor, deixa eu soltar esse papel que eu já acabei com tudo. Para não passar por essa dor, o que elas fazem? Eu vou aceitar ele que tem amante, vou ficar brigando, mas não vou liberar, porque eu não suporto a dor da perda. E tem muitas amantes que falam assim, Lia, eu sei que você tem razão de tudo, mas eu não consigo largar dele, eu não consigo de jeito nenhum. Você tem que me ajudar. E é algo que eu não posso passar por vocês. É algo que vocês têm que ter ali na sua mente, que realmente te causa dor e que uma hora você vai ter que terminar, ou isso termina com você. Saia disso antes que isso tudo termine com o seu emocional, para que você se recupere. A dor é impossível eu amenizar a sua dor, você vai ter que passar por este processo, você vai ter que acordar que isso é necessário, que isso é mais saudável, por mais que o seu eu grite, eu quero homem, eu quero aquela piroca giratória, eu quero. Ai, esse vídeo ficou extremamente longo, vai dar um trabalho para editar, meu Deus do céu. Mas era isso tudo que eu queria falar, porque envolve muitas consultorias, muitas vidas e é a realidade. Lógico que tem muitas coisas na série que fogem da realidade, né? E ali o cara também, ele representa os homens fracos, indecisos, que não têm a capacidade de decidir que ele tem que ficar com essa, que tem que ficar com aquela, ele quer manter as duas, porque as duas fazem isso, uma faz isso, outra faz aquilo. Então, para mim, são homens fracos? São, lógico que são. Da mesma forma que as amantes e esposas que aceitam isso são fracos, porque querem tapar aquele vazio e se sente livre com aquele, se sente livre com esse, mas não se sente livre sozinho, não se sente livre para viver a vida, precisa daquele ou desse para te proporcionar alguma coisa. Então eu acho que muitos homens que têm amantes têm algo faltando aqui, tem um buraco aqui dentro, e as amantes também que aceitam tem um buraco aqui dentro que acham que realmente para preencher precisa daquele homem, né? Vamos combinar aqui que preenche de alguma certa forma física, né? Então, essa é a minha visão disso tudo, dessa vida dupla, do homem, da amante, e o que um pensa, o que o outro não pensa. Deixa aqui abaixo se vocês gostaram desse vídeo, pelo amor de Deus, comentem. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo, se vocês querem um vídeo 2, se vocês querem um outro vídeo sobre alguma coisa, que eu comente. Vamos aqui abrir um debate, eu deixo aberto aqui, então isso ajuda muito no canal, tá bom? Beijos e até o próximo.